O dolo do crime tentado é o mesmo dolo do crime consumado. Por quê? Porque o crime tentado é um crime imperfeito. O agente tenta praticar o crime, tenta a consumação do crime, mas a consumação do crime não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Daí se dizer que dois são os elementos do crime tentado. Início da execução do crime, A quer matar B, atira em B com a intenção de matar B. Então ele iniciou a execução do crime. Mas o outro elemento do crime tentado é a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então percebam que o dolo do agente no crime tentado é o mesmo dolo do agente no crime consumado. A quer matar B e para matar B ele atira objetivando a morte de B. Só que no crime tentado, daí se dizer crime imperfeito, a consumação do crime, a morte de B, não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso. Então, não existe dúvida quanto a isso. O dolo do crime tentado é igual ao dolo do crime consumado. É o mesmo crime, só que o crime tentado é um crime imperfeito. Imperfeito porque, embora tenha ocorrido o início da execução do crime, a não consumação não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. E se fôssemos questionar a natureza jurídica do crime tentado, nós temos que analisar a natureza jurídica do crime tentado sob duas perspectivas diversas. Primeiro, trata-se aqui de uma causa de adequação típica de subordinação mediata ou indireta. Por quê? Porque o crime tentado, para você tipificar o crime tentado no Código Penal ou no ordenamento jurídico criminal, você precisa de uma norma de extensão, que é a norma de extensão prevista no artigo 14, inciso 2. Por quê? Porque o Código Penal, ao descrever o crime no tipo penal, ele descreve o crime na modalidade perfeita, na modalidade consumada. Então, quando no artigo 121 o legislador diz matar alguém, ele descreve o crime de homicídio na modalidade consumada. Quando no 155 ele diz subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, ele está descrevendo o crime de furto na modalidade perfeita, na modalidade consumada. Então, se A, querendo matar B, dispara tiros contra B e não mata B por circunstâncias alheias à vontade dele, na verdade, houve o crime de homicídio, mas o crime de homicídio imperfeito, que você tem que tipificar utilizando a norma de extensão do artigo 14.2. Então, se A atira em B com a intenção de matar B e não mata B por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso, a tipificação ficará 121 combinado com 14.2. Então vejam que é necessário, na hora de tipificar o crime, a gente utilizar essa regra de extensão. Daí se dizer que o crime tentado tem a natureza jurídica de uma causa de adequação típica de subordinação mediata ou indireta, porque ele precisa dessa norma de extensão. Porque esse crime aqui, do 121 sozinho, é o crime na modalidade perfeita, é o crime de homicídio consumado. Agora, o crime tentado, ele também tem a natureza jurídica de causa de diminuição da pena, porque ele é uma causa obrigatória de diminuição da pena. Se nós pegarmos o artigo 121, 14, parágrafo único, nós vamos ter, olha, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, diminuída de 1 a 2 terços. Isso aqui é o quê? É uma minorante, uma causa de diminuição da pena. E é uma causa obrigatória a ser aplicada pelo juiz na hora do juiz fixar a dosimetria da pena. Então, se o juiz tem um caso concreto de homicídio consumado, a pena é de 6 a 20 anos. Se ele tem um caso concreto de homicídio tentado, a pena é de 6 a 20 anos, entretanto, diminuída de 1 terço a 2 terços. E como que o juiz fará a dosimetria, a dosagem para diminuir 1 terço
ou 2/3 diminuir o mínimo, né, cerca de 33%, ou diminuir 2/3, cerca de 66%. Vai depender da proximidade do crime tentado com o crime consumado. Por exemplo, se é um caso de tentativa branca, em que A atira em B com a intenção de matar B e erra o alvo, a diminuição será máxima. Por quê? Porque esse crime tentado ficou muito distante do crime consumado. Então, nós podemos dizer que a natureza jurídica do crime tentado deve ser analisada sob duas perspectivas diferentes. Primeiro, analisando-a sob a forma de tipificação. Então, trata-se de uma causa de subordinação típica, de adequação típica imediata ou indireta. Por quê? Porque precisa da regra de extensão. Numa segunda perspectiva, é uma causa de diminuição da pena, uma causa obrigatória, porque está lá no artigo 14, parágrafo único, que a pena do crime tentado é a mesma pena do crime consumado, diminuída, entretanto, de 1/3 a 2/3. Vejam que essa causa de diminuição, ela é obrigatória. Se o crime ficou na esfera do crime imperfeito, do crime tentado, o juiz é obrigado a diminuir a pena. A faculdade do juiz aqui está em quanto ele vai diminuir, se ele vai diminuir 1/3 ou se ele vai diminuir 2/3. Mas aí também já existem parâmetros objetivos dizendo que se o crime tentado ficar muito próximo do crime consumado, a diminuição é mínima. Se o crime tentado ficar muito distante do crime consumado, a diminuição é máxima. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, tenho doutorado em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou professor de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Se você estiver gostando deste canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like nos nossos vídeos e compartilhar esses vídeos com os amigos para que o nosso canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.